Ai meu Deus, o meu canal vai falir. Bleach, o anime mais foda que tá tendo. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Bleach é um anime meio antigo, sabe? Mas isso não torna ele pior, nem de longe. Eu acho ele melhor até do que certas obras aí. Não vou citar nomes, mas você sabe do que eu tô falando. Enfim, você deve se perguntar por que eu tô trazendo um vídeo de Bleach assim do nada. E sim, é porque ele voltou e eu quero muitas visualizações. Mas não é só isso também. Eu vim mostrar pra vocês que Bleach é um anime incrível com personagens incríveis. E esses personagens incríveis são a gostosa de cabelo loiro, vulgo Orihime, a bonita de cabelo preto, vulgo Rukia, e o urso de pelúcia mais pica de todos os animes, vulgo Gon. E mano, ainda tem o Ichigo, né, que é o protagonista. E ele é o nosso protagonista, lógico, e o que tem pra falar sobre ele? Bom, o Ichigo tem uma bela espada. Mas isso não é o ponto. O ponto é que em Bleach também temos lutas. E lutas incríveis, de espada ainda. Que são acompanhadas de uma trilha sonora impecável. Que faria até mesmo um macho como Ratinho se molhar em suas lágrimas, é claro. E você deve se perguntar sobre as aberturas, né? E as aberturas? Ah, as aberturas. As aberturas de Bleach são simplesmente incríveis. Incríveis ao ponto de fazer até mesmo Mozart chorar no banho por uma semana inteirinha. E hoje, eu e você vamos embarcar nessa história tão incrivelmente incrível junto comigo. Bem aqui, no canal do Kailanzinho. Você se sente agora o número 1. Brilha como mais nenhum. Vive sua fantasia. A maior estrela aqui. Tá, vamos começar pelo começo. Bleach começa nos mostrando o protagonista, que bom, o nosso protagonista da vez é o Ichigo Kurosaki, que ele basicamente tá batendo numa rapaziada porque eles perturbaram a amiguinha espírito dele. E sim, a amiguinha espírito, porque o nosso protagonista ele pode ver essas coisas do mal aí. E logo após o Ichigo ajudar a amiguinha espírito, ele volta pra casa. E quando ele chega em casa, ele encontra algo bem inusitado, e essa coisa inusitada é simplesmente uma gótica no quarto dele. E o que você faz quando você encontra uma gótica no seu quarto? Resposta de número 1, você chuta ela. Resposta de número 2, você chuta ela e depois joga ela pela janela. E resposta de número 3, você chuta ela e depois vira amigo dela. E se você falou o número 2, você infelizmente estava errado. O que acontece de verdade é que ele chuta ela e depois vira amigo dela. E é aí que ela começa a explicar como funciona o mundo de Bleach basicamente. Ela fala que nesse mundo nós temos os Hollows, os Shinigamis e os espíritos bonzinhos, mas o Ichigo não bota muita fé nisso. E é então que de repente eles ouvem um barulho alto lá do lado de fora. E eles vão lá conferir o que é. E quando eles chegam lá, eles veem o... Exatamente, o Hammud Habib. Então o Ichigo vai lá enfrentar ele, mas ele é só um humano. E quando ele vai lá e é quase morto pelo Hollow, a Rukia vai lá e protege ele. Mas daí ela fica toda fodida também e ela manda logo o papo pra ele. Se ele deixar ela introduzir a espada dela nele, ele vai ter poder suficiente pra matar o Hollow e proteger geral. E é então que o Ichigo aceita o poder dela e vira um Shinigami pela primeira vez. E depois que o Ichigo vira um Shinigami, que o anime começa de verdade. Porque já que a Rukia deu os poderes dela pro Ichigo, agora ele se tornou um ceifeiro de almas substituto. E daí ele começa a matar uns Hollows aqui, uns Hollows ali. E nesse meio tempo aí dele matando o Hollow, o anime nos apresenta a rapaziada que vai acompanhar o nosso protagonista. E essa rapaziada é a Orihime, que o irmão dela morreu. Aí do nada ela vê ele, pô, ela ganha poderes. Também tem o Shed, que ele é forte desde pequeno. Aí o avô dele pede pra ele proteger as pessoas e pô, ele ganha poderes. E por último, entre algumas aspas, porque vai ter mais personagens mais pra frente, nós temos o Uryu Ishida, que ele é um Quincy, e você se pergunta que porra é um Quincy. E relaxa que o papai te explica. Quincy é basicamente um humano que aprendeu um jeito de matar o Hollow, igual o Shinigami faz. Mas a principal diferença é que eles usam uns arcos meio doido lá. Mas enfim, é depois que nós conhecemos essa galerinha que acontece algo meio inesperado. Nós descobrimos que a Sociedade das Almas, que é o lugar de onde a Rukia veio, tá querendo levá-la de volta pra executar ela. Porque ela não podia ter passado os poderes dela pro Ichigo, porque basicamente isso é um crime bem grave lá. E pra levar ela, eles mandam 2 caras. E esses caras são o Renji Abarai e o Byakuya Kuchiki. E esse Byakuya aí, ele é meio que o irmão da Rukia, entre algumas aspas. Mas enfim, é quando tudo está perdido que chega o homem da espada longa, o Ichigo. E ele vai lá, vai pra cima dos malucos com tudo, e ele morre. Mentira, o Ichigo ele não morre não. O que acontece de verdade é que o Ichigo vai lá enfrentar os 2 caras e ele toma um pau tão forte
que ele fica à beira da morte, enquanto os caras vão lá e levam a Rukia pra Sociedade das Almas. E quando o Lítigo, meu Deus do céu. E quando o Ichigo fica quase morto lá na beira da estrada, chega alguém, e essa pessoa misteriosa que chega pra salvar ele é o Urahara. E guardem bem esse nome, porque esse Urahara ele vai ser muito importante lá pra frente. Mas enfim, é quando o Urahara chega e salva o Ichigo que começa uma das minhas partes preferidas de Bleach. Chega a parte do treinamento pra ir lá salvar a Rukia. E olha, rapaziada, eu não sei porque eu escrevi no roteiro que essa parte era uma das mais foda, porque não tem nada demais aqui nessa parte do treinamento. Mas, enfim, após o nosso protagonista ter sido derrotado e depois ter sido salvo pelo Urahara, ele perde os poderes de Shinigami. E para recuperar esses poderes de volta, ele meio que tem que fazer um treinamento para pegar ele de novo. E então ele vai lá e faz um treinamento, e nesse treinamento acontece algo meio suspeito. Ele fica meio Shinigami, mas com uma máscara de Hollow na cara. E no fim isso fica meio de lado, porque ele consegue tirar essa máscara de Hollow e pegar os poderes de Shinigami de volta. E logo após ele pegar esses poderes, Ichigo e seus amigos vão direto para a Sociedade das Almas para resgatar a Rukia e enfrentar toda a Gotei 13. E chegando lá na Sociedade das Almas, o anime nos apresenta os espíritos e como funciona mais ou menos o mundo ali. Mas ninguém liga para isso. O que importa de verdade é que lá na Sociedade das Almas, a trupe do Ichigo faz uns amigos, e esses amigos ajudam eles a entrar no Sereitei. Mas antes deles entrarem lá no Sereitei, Ganjou Shiba, que é um membro do clã Shiba, que é o clã que acaba ajudando eles a entrar no Sereitei, entra na trupe do Ichigo para ajudar eles também. Então a trupe do Ichigo finalmente invade o Sereitei, e quando eles invadem lá, o anime nos mostra finalmente a Gotei 13, e essa Gotei 13 é basicamente a organização de elite dos Shinigamis, que é formada por 3 esquadrões, e cada esquadrão tem seu capitão, seu tenente e etc. Mas enfim, é depois que nossos protagonistas entram no Sereitei que eles acabam ficando separados, e a divisão fica mais ou menos assim: Ichigo e Ganjou acabam ficando juntos, Orihime e Uryu acabam ficando juntos também, e o Shed ele acaba ficando solo mesmo. E depois que essa galerinha se separa, que começam as batalhas. E primeiro nós temos o Ichigo e o Ganjou contra o Ikkaku Madarame e o Michika, e eles acabam vencendo. Depois nós temos o Uryu e a Orihime contra o figurante Foda-se, e eles vencem também. Mas vamos parar um pouco com as lutas, pois o Ichigo e o Ganjou, após vencerem a batalha, eles acabam conhecendo o Hanataro, que é um Shinigami, membro da 4ª divisão, que ajuda eles, pois o Hanataro também quer salvar a Rukia. E ele acaba mostrando um atalho para eles chegarem mais rápido onde a Rukia está. Mas quando eles chegam lá, o Randy Abarai tá guardando o caixão lá na entrada. Então o Ichigo é obrigado a lutar contra o Randy. E nessa luta nós vemos o passado do Randy. Nós acabamos descobrindo que ele e a Rukia são amigos desde a infância, e que ele só não foi lá salvar a Rukia porque ele tá meio confuso ainda. Mas no fim ele pede pro Ichigo salvar a Rukia e o Ichigo vence a batalha, mas o Ichigo acaba ficando bem ferido. E então o Hanataro trata dos ferimentos dele. E enquanto o Hanataro tá cuidando dele, nós acabamos descobrindo algo bem suspeito. Nós descobrimos que o capitão da 5ª divisão, Sousuke Aizen, morreu, e a rapaziada da Gotei 13 fica achando que foi os invasores, e pra quem ainda não percebeu, os invasores são o Ichigo e os amigos dele. Mas a gente sabe que o Ichigo nem os amigos dele fizeram nada, então isso ainda é um mistério. E então nós vamos voltar para as batalhas, pois o Shed, ele acabou interrogando um Shinigami e descobriu onde a Rukia estava. E quando ele tava indo lá encontrar a Rukia, ele acaba encontrando o capitão da 8ª divisão, o Kyoraku Shunsui. E o Shed luta bravamente contra ele, mas o Shed acaba perdendo. Mas a gente não tem tempo para ficar triste pela derrota do Shed, pois o Ichigo, após se recuperar, ele acaba encontrando com nada mais nada menos do que Zaraki Kenpachi, que é o capitão da 11ª divisão. E família, essa luta é muito foda, mas resumindo ela, o Ichigo fala com a Zangetsu, que é a espada dele, e acaba vencendo a luta. Mas como de costume, ele fica todo fudido, e é como eu disse, realmente a gente volta para as batalhas, porque logo após essa luta do Ichigo, nós vemos que o Uryu encontrou o capitão da 12ª divisão, e então o Uryu vence ele, mas perde os poderes no processo. Daí a gente volta pro Ichigo, que é como eu disse, ele ficou todo fudido após a luta. E a Yoruichi, que eu acabei de ver que eu não falei dela até agora, sendo que ela é bem importante, mas enfim. A Yoruichi é basicamente uma amiga do Urahara, que tá ajudando o Ichigo a salvar a Rukia. E depois que a Yoruichi encontra o Ichigo, ela leva ele pra um esconderijo pra tratar dos ferimentos dele e ensinar a Bankai pra ele. E você me pergunta o que é Bankai? A Bankai é basicamente a forma mais pica de um Shinigami, e normalmente leva bastante tempo pra aprender, mas o Ichigo vai usar um método que vai fazer ele aprender em 3 dias. E nesse meio tempo aí que o Ichigo tá lá treinando, chega o Randy, que agora tá determinado a ajudar o Ichigo a ir lá salvar a Rukia. E então ele vai lá aprender a Bankai também, e também a Yoruichi finalmente explica quem é o Urahara de fato. Basicamente, no passado,
o Urahara também era um capitão, mas aconteceu um bololô e ele não é mais. E nesse meio tempo que o nosso protagonista tá lá treinando, a rapaziada da Gotei 13 decide executar a Rukia. E é aí que começa a putaria, porque agora eles realmente têm que ir lá salvar a Rukia, senão ela vai acabar morrendo. Então o Randy, que já aprendeu a Bankai nesse meio tempo, vai lá salvar a Rukia enquanto o Ichigo fica lá treinando. Mas o Randy acaba dando de cara com o Byakuya, e então ele luta contra o Byakuya, mas ele acaba perdendo mesmo com a Bankai. E quando eu disse que a putaria começou, ela começou mesmo, porque o Zaraki acaba encontrando dois capitães e luta contra eles, pois o Zaraki também quer lutar contra o Ichigo no futuro, e por isso ele tá ajudando o Ichigo agora. E esses capitães, eles são o Ceguinho e o Cachorro. E o Zaraki acaba ganhando porque ele é muito foda. Mas é aí que começa a dar merda, porque a execução da Rukia começa e o Ichigo finalmente termina o treinamento e vai lá salvar a Rukia. E então o Ichigo salva a Rukia e dá ela pro Randy pra ele levar ela pra longe. E a gente também vê que os capitães estão lutando entre si, pois tem muita gente que não concorda com a execução da Rukia. Mas vamos ao que interessa de verdade. Após o Ichigo salvar a Rukia, ele vê o Byakuya e é aí que começa a nossa batalha final. E o Ichigo tá quase perdendo, mas você lembra da máscara de Hollow? Então, meus amigos, o Hollow possui o corpo do Ichigo e o Ichigo leva melhor e vence a luta. Mas é como eu disse, a morte do Aizen era um mistério, e esse mistério vai ser solucionado agora. Nós descobrimos o maior plot twist dos animes. O Aizen, que aparentemente foi assassinado, na verdade não foi assassinado coisa nenhuma. A verdade é que tudo sempre foi uma ilusão. Isso mesmo, o poder do Aizen era justamente isso o tempo todo, e ele enganou a Gotei 13 inteirinha por anos. E nós também descobrimos que alguns capitães como o Ceguinho e o Gin também estavam ao lado dele, e o Aizen chega lá onde o Ichigo está e humilha o Ichigo e também acaba revelando seu real objetivo. Ele basicamente quer ultrapassar a barreira de poder de um Shinigami, e para ultrapassar essa barreira, basicamente ele fez vários experimentos, mas ele não teve sucesso em nenhum deles. Mas por outro lado, outra pessoa teve sucesso nisso, e essa pessoa é o Urahara. Exatamente, lembra que eu falei que ele era importante? Pois é, o Urahara basicamente criou o Hogyoku, que é esse bagulho aí que pode quebrar os limites de um Shinigami, mas ele também percebeu o perigo que isso poderia trazer se caísse em mãos erradas. E então ele tentou destruir, mas ele não conseguiu, e ele escondeu o Hogyoku dentro de um corpo espiritual humano, e esse corpo espiritual é nada mais nada menos do que a Rukia. Ou seja, absolutamente tudo que aconteceu até agora foi parte do plano do Aizen. E então o Aizen retira o Hogyoku de dentro da Rukia, e geral aparece e cerca ele, mas um buraco se abre no céu e surge vários Hollows, ou seja, o Aizen ele acabou se aliando aos Hollows também. E o Aizen acaba fugindo no fim das contas pro mundo dos Hollows, junto com o Gin e o Tolsen. E é assim que basicamente acaba o arco da Social Site. Lógico que depois que o Aizen foge, todo mundo é tratado, a Rukia é perdoada e etc, etc. E todo mundo tem um final feliz basicamente. E você deve estar se perguntando o que acontece depois desse arco. E eu lhe respondo que isso é história para outro vídeo, porque esse aqui já acabou, até porque isso aqui não é um resumo completo de Bleach. É só um resumo dos dois primeiros arcos basicamente. Mas enfim, é basicamente isso. Tem muita coisa que eu deixei de fora, tem vários detalhes, várias lutas, mas isso tem um motivo. E o motivo é, vai lá assistir a porra do anime, cara. Bleach é muito foda, tem muita luta boa e muito momento pica. E é basicamente isso o vídeo. Desculpa pela demora pra trazer vídeo, né? 5 meses é bastante tempo, mas pelo amor de Deus, deixa o like aí, se inscreve, comenta e é nóis. Nos vemos no próximo vídeo e falou!